programa de hoje você vai ver. Acúmulo de função pode provocar síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. A síndrome de burnout, ela se caracteriza pelo desgaste e pela exaustão emocional, psicológica que tem origem no trabalho. Deficientes visuais vão ao trabalho acompanhados de um cão-guia. É todo um trabalho de sintonia, é um trabalho de equipe. Quais são os limites para o trabalho infantil artístico? O mundo das artes traz o mesmo risco que o mundo de qualquer outra forma de trabalho. E ainda tem o reality show do trabalhador. Não saia daí, o programa de hoje está cheio de novidades. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Para manter o emprego, muitos trabalhadores acabam se enquadrando no perfil multitarefas. Mas o acúmulo de função pode provocar a chamada síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Não importa a profissão, o estresse faz parte do dia a dia num mundo cada vez mais competitivo. Ser multitarefa é um diferencial. Exigência comum, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho. Esta moça, que não quis se identificar, passou por situação parecida quando fez estágio em um banco. Minha principal função era preencher planilha, mas ao mesmo tempo eu tinha que tirar xerox, digitalizar, montar pasta com ofícios que eles mandavam, ou pastas de arquivo, organizar arquivos, mandar arquivo para o arquivo geral do local, né? Então assim, era bem... E ao mesmo tempo tinha que atender telefone, conversar, dar respostas sobre as demandas que eu tinham sido solicitadas para mim, entre outras coisas. Mas você acha que uma rotina dessa, assim, ao longo da sua vida profissional, você aguentaria? Não. Não. Lá eu acabava não ficando estressada por conta do ambiente de trabalho. Era um ambiente muito bom, as pessoas eram muito legais, então isso ajudou bastante. Se fosse em outro local, eu não sei se eu teria aguentado. Eu fiquei 2 anos, né? Eu não sei se eu teria aguentado todo esse tempo. O acúmulo de funções não deve ser tratado como algo inofensivo ao trabalhador. Uma rotina desgastante e tensa pode provocar a chamada síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. A síndrome de burnout, ela se caracteriza pelo desgaste e pela exaustão emocional, psicológica que tem origem no trabalho. Quer dizer, ela surge no trabalho, né? Na atividade profissional. O diagnóstico leva em conta o histórico do paciente, seu envolvimento e realização pessoal na profissão. De acordo com esta advogada especializada em causas trabalhistas, a síndrome pode ser comprovada e, caso seja confirmada, o empregado tem direitos até a aposentadoria. A comprovação dessa síndrome, ela se dá mediante perícia médica, né? O perito hábil a constatar essa doença é o perito do INSS, né? Que é o que vai promover o direito à licença e o afastamento e a eventual aposentadoria por invalidez. Considerada uma doença do trabalho, a síndrome pode estar associada a algumas manifestações físicas, como dor de cabeça, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares e insônia. Ele traz essa origem no trabalho e começa a comprometer não só as relações profissionais com as pessoas, com quem ele lida, seus clientes, os colegas de trabalho, seus subalternos, seus colaboradores, como também junto na família, né? Quer dizer, compromete a qualidade da vida familiar. Inclusive, como terapeuta de casais, eu começo a perceber isso interferindo na vida íntima do casal, na vida sexual. Então, tem consequências fora da vida profissional e que compromete muito a qualidade de vida da pessoa, né? A síndrome também pode ser entendida como acidente de trabalho e doença ocupacional, já que limita a capacidade do empregado de exercer as suas atividades.
Na legislação brasileira, no artigo 19 da Lei 8.213, o acidente de trabalho é definido quando o empregado, no exercício de suas atividades, é vítima de lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. As características da síndrome, como são absolutamente análogas a um estresse, só que um estresse num quadro muito mais acentuado, um estresse crônico, digamos assim, e ela conta com uma catalogação internacional de doença, Ela possui um CID, de modo que ela é sim hoje considerada uma doença adquirida no ambiente de trabalho. De acordo com a advogada, uma vez adotadas todas as medidas protetivas por parte do empregador, o empregado deve cumprir com as suas obrigações conforme prevê o artigo 158 da CLT. Cabe aos empregados observar as normas de segurança do trabalho e colaborar com a empresa na aplicação destas normas. Recusar algo sem justificativa, como o não cumprimento das determinações da empresa. O mesmo se aplica ao empregado que não usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. É uma questão absolutamente análoga com o fornecimento de equipamento de proteção individual. A empresa fornece, fiscaliza o uso, mas ainda assim o empregado se recusa a usar. Então, se ele se acidentar, não adianta ele ir à justiça e imputar a causa ao empregador, quando provado que ele mesmo se negou a usar o equipamento. E no caso da doença, que é uma doença psicológica e às vezes até física, porque também promove sequelas físicas também no trabalhador, ele também tem que usar, vamos dizer assim, se adequar àquelas normas que a empresa está promovendo para um ambiente de trabalho sadio e adequado. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. No caso de muitos deficientes visuais, o bichinho é mais do que um simples amigo. Ele é um verdadeiro guia. A Lei 11.126 de 2005 estabelece que o portador de deficiência visual tem o direito de ingressar e permanecer em ambiente de uso coletivo, inclusive no trabalho, acompanhado de um cão-guia. Confira. O portador de deficiência visual Hernandes tem mais que um amigo fiel. Há 10 anos, Atlas o acompanha por todos os lugares, inclusive no ambiente de trabalho. Os nossos caminhos geralmente são tradicionais, são caminhos que nós fazemos todos os dias. Então ele já sabe a portaria por onde eu entro, a sala que é onde eu trabalho, já faz parte do dia a dia. É todo um trabalho de sintonia, é um trabalho de equipe. Para entender os comandos de Hernandes e saber exatamente o que ele quer fazer, o cão passa por um treinamento desenvolvido pelo projeto Cão Guia da Associação Brasiliense de Ações Humanas, localizado em Brasília. E para se adaptarem um ao outro, Hernandes também teve que passar por treinos. Chegando lá, aí eu recebi todo um treinamento e me adaptei, nos adaptamos um ao outro, viramos uma espécie de irmãos. O projeto Cão Guia existe desde 2001 e tem o objetivo de buscar a reintegração do portador de deficiência visual na sociedade. Desde que foi criado, já beneficiou muitos deficientes visuais que trocaram a bengala pelo cão. O treinamento se divide em 5 fases. A primeira fase é feita dentro do box, a segunda fase é feita no corredor, aqui, onde nós estamos, onde nós ensinamos o cão a desviar dos obstáculos que tiver à frente, seja no solo, seja obstáculo aéreo, seja movimentação de pessoas. E depois nós fazemos a terceira fase na área externa aqui do complexo ainda. A quarta fase será a introdução aos meios de transporte, porque esse cão ele vai utilizar ônibus, metrô e até um carro particular, porque ele pode andar de táxi. E, por último, o treinamento, a quinta fase do treinamento é a introdução na cidade. Como foi falado, nós fazemos esse treinamento aqui. O cego selecionado ele vem aqui para o projeto e faz a adaptação aqui, mas se ele for de outro estado, nós vamos junto, um treinador vai junto com este cego, para que seja feita a adaptação na cidade dele, na realidade dele. O cão ele propicia um melhor movimento, para o cego, ele tem uma qualidade de vida já aumentada, em velocidade e em segurança, com o cão guiando.
A Lei 11.126 de 2005 estabelece que o portador de deficiência visual tem o direito de ingressar e permanecer em ambiente de uso coletivo, inclusive no ambiente de trabalho, acompanhado de um cão-guia. A lei, ela tutela principalmente os direitos da pessoa com deficiência visual, né? O cão-guia, nesse caso, ele serve justamente como os olhos da pessoa com deficiência visual, onde o deficiente visual vai poder, né, se locomover por todos os locais. Dificuldades como se locomover e desviar de obstáculos, por exemplo, foram superadas com a ajuda do cão. Qualquer lugar que Hernandes precisa ir, seja para buscar um documento ou ir ao Recursos Humanos, Atlas está bem ali, sempre guiando. Depois que eu tive acesso ao cão-guia, a minha vida mudou drasticamente. Todos os acessos agora são mais fáceis para eu ir ao shopping, fazer alguma compra ou pagar alguma conta. Na vinda para o trabalho, na ida para casa, melhorou bastante. No próximo bloco, o trabalho infantil artístico pode atrapalhar a formação educacional da criança e do adolescente? A gente volta já. O trabalho para menores de idade é proibido pela Constituição Federal. Porém, algumas crianças e adolescentes podem trabalhar no mundo artístico desde que tenham autorização judicial. Quais são os limites para o trabalho infantil artístico? Que prejuízos tais atividades podem causar no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Quem conta é a repórter Luana Carvalho. Basta ligar a TV ou acompanhar um desfile de moda que elas estão por toda parte. São crianças e até bebês em comerciais, novelas e programas infantis. Elas trocam as brincadeiras e as horas de estudo pelo trabalho artístico. Ela tava comendo um sanduíche. É tinta pro trabalho de artes. Acho que tá nevando aqui. Com apenas 7 anos de idade, a modelo mirim Bianca já participou de comerciais e vários desfiles de moda. Agora, ela está se preparando para gravar um curta-metragem. Eu gosto, porque faz maquiagem, faz uns penteados bem bonitos. Mas não é todo dia que Bianca trabalha. Os serviços são realizados de acordo com as demandas da agência de modelos. E a mamãe, Thaíse, garante que a escola vem sempre em primeiro lugar. É bem tranquilo, porque os horários são flexíveis e não coincidem com o horário da escola. Então, até o momento, ela não precisou faltar aula por causa do trabalho. Priorizar o que for melhor para ela, que é os estudos. Pela Constituição Federal, o trabalho é proibido para menores de idade, mas algumas crianças e adolescentes podem trabalhar no mundo artístico desde que tenham autorização judicial. Se a Justiça autorizar, os pais devem assegurar que a remuneração dos filhos seja depositada em uma poupança e a movimentação do dinheiro só pode ser feita aos 18 anos. É preciso que essa autorização preveja condições especiais e protetivas de trabalho, dentre as quais a presença dos responsáveis, o apoio psicológico, o apoio médico, a frequência à escola, a compatibilidade entre o exercício da atividade e o horário escolar, o depósito de uma quantia da remuneração que o menino vai receber em caderneta de poupança para que ele possa utilizar esse dinheiro quando se tornar maior de 16 anos, enfim, outros critérios de proteção que têm a ver com a saúde, que têm a ver com a formação psíquica, que têm a ver com a convivência familiar e comunitária daquele menino. Em São Paulo, o MPT constatou que algumas empresas do setor de dublagem estavam contratando crianças e adolescentes sem autorização judicial. Por isso, foi firmado termo de ajustamento de conduta com essas empresas. Agora, elas só podem contratar menores de idade com a autorização do juiz. Simplesmente as empresas contratavam as crianças e adolescentes com um documento assinado pelo pai ou pela mãe, e esse trabalho era realizado sem qualquer acompanhamento, sem fiscalização, sem análise dessas condições, mínimas de
que assegurem efetivamente uma proteção à criança ou adolescente. O procurador do trabalho, Rafael Dias Marques, afirma que os personagens interpretados pelos artistas mirins podem provocar sérios problemas no desenvolvimento das crianças. Muitas vezes presenciam ou gravam cenas de violência física, de violência sexual, de agressões à integridade física. E isso acaba mexendo com o desenvolvimento psíquico do garoto, que leva a isso, que somatiza isso e que vai carregando isso na sua psique até atingir a vida adulta. Um determinado papel, né, que seja de uma criança boazinha, de um anjinho, ou um papel mais chocante de algum acidente, uma coisa que comova mais, pode se influenciar, mas vai depender muito da forma que a criança vai lidar com tudo aquilo. Então é importante respeitar a forma que a criança está lidando com aquilo e o tempo dela e como ela vai defender aquele papel e como ele vai ser administrado por quem está por trás disso tudo. E para os pais que pensam em incentivar os filhos a seguir a carreira artística, o MPT faz um alerta. Então, aos pais, eis o alerta, estejam atentos. O mundo das artes traz o mesmo risco que o mundo de qualquer outra forma de trabalho. Os mesmos riscos para a saúde, para a formação educacional, para a convivência do menino, também são observados. Então, tenham cautela, não se seduzam pelo glamour e pela celebridade do mundo artístico e permitam que seus filhos exerçam as atividades apenas se estiverem devidamente protegidos e nas hipóteses previstas pela Constituição e pela legislação brasileira. A seguir, a nossa repórter suou a camisa para acompanhar a rotina de um professor de educação física. A gente volta já! O quadro Meu Trabalho de hoje está cheio de saúde. Isso porque a nossa repórter Jeanine Zambonini acompanhou a rotina de um professor de educação física. O quadro Meu Trabalho é uma espécie de reality show do trabalhador que diverte e informa sobre cada categoria profissional. Confira. Hoje nós do quadro Meu Trabalho estamos numa academia de ginástica. Eu já estou devidamente vestida porque nós vamos literalmente suar a camisa. Vamos participar de uma aula de spinning. Eu vou explicar melhor. Vem comigo que a gente vai conversar agora com um profissional. Bom, ele já está aqui, o pessoal já está todo aguardando a aula começar. E a gente vai conversar agora com o Emerson. Emerson, conta um pouquinho para mim, como que é essa aula, que já está se preparando, né? Isso, então a gente vai começar a aula com aquecimento, né? Preparar a musculatura aí para o treino de hoje. Vai ser um treino tranquilo, um treino aeróbio, né? A gente trabalhar aí o condicionamento físico, né? O lado respiratório aí, então vai ser um treino mais light, né? O spinning é uma modalidade que todo mundo pode fazer, né? Cada um respeitando o seu limite, a sua individualidade. Você é educador físico há quanto tempo? Sou formado desde 2011. Desde 2011, então tem 2 anos e pouco aí na profissão. Quando que você escolheu assim, essa profissão? Por quê? Tem algum motivo? Então, eu sempre fui ligado ao esporte, desde criança, né? Sempre fui ligado com luta, com esporte. Então, desde pequena, tive esse hábito dentro de casa e gostei e quis seguir para a minha vida. E como que é assim? Você dá aula de spinning, mas dá outras aulas também? Como que funciona isso? Vocês se especializam? Me especializei em aulas coletivas, né? Como ginástica localizada, spinning, abdominal, alongamento, né? Luta. Então, assim, mas tem outra qualificação para musculação também, mas atualmente trabalho com coletivas. Então tá, bom, a gente vai acompanhar um pouquinho aqui a aula de spinning então. Bom trabalho. Vamos dar uma alongadinha, vamos soltar o corpo? Estica o braço lá em cima, segurou. Isso, 1, 2, 3, 80. Tenta chegar, beleza? Não deixa passar. Deixa o tiro, quero 100 rotações. Vamos girar com velocidade, ok? Isso. Como é que tá a carga?
Bom, eu vou sempre atrapalhando aqui a aula dele, né? Porque toda essa interação e conversando com o pessoal, tem que ter também um pouquinho disso, né? Como que vocês vão trabalhando isso ao longo do tempo? Então, a gente tem que estar de olho no aluno, né? Bastante atenção para ver se a bicicleta está bem regulada, para ver se ele está com a intensidade, com a carga correta. Então, assim, é uma aula que, sendo bem orientada, né, qualquer pessoa pode estar praticando, né? Tem gente que fala que é uma aula, né, maravilhosa, tem gente que fala que ser educador físico é muito bom, profissão boa, porque enquanto você está trabalhando, você está também, né, trabalhando a sua musculatura, seu corpo. Como é que é isso? Então, na maioria das aulas a gente sempre procura estar pedalando, né? Mas tem turmas, quando chega aluno iniciante, tudo, a gente tem que estar dando aquela atenção especial, então a gente tem que estar do lado ali, monitorando, né? Mas é uma aula que tanto o professor, né, está gastando caloria como o aluno. Mas olha, o aluno ele tem um período, né, em que ele pratica esse exercício. Agora, e vocês ficam o dia inteiro praticando exercício? Como que é isso? Então, geralmente eu procuro, né, dividir, né, os meus treinos. Então, assim, tem dia que eu pego um pouco mais puxado, tem dia que eu pego mais leve. Então, assim, como é uma carga horária de grade de aulas muito grande, a gente tem que escolher qual aula a gente vai fazer, porque não dá para fazer todas, né, senão cansa muito. Quantas horas por dia que vocês trabalham? Então, eu trabalho, né, de manhã, 4 horas de manhã, e à noite, 4 horas. À tarde dá uma descansada, organiza as aulas, faz o planejamento de aulas. Beleza, então, vamos continuar aqui acompanhando a sua rotina. Eu quero 1 minuto, conduz a sua frequência ao centro, beleza? Ajustou, dá mais posição na carga, vem aumentando o giro. 1 minuto, aumenta mais o batimento, frequência 80, ok? Bora, bora. Pois é, eu tô aqui no cantinho, eu falei que eu ia suar a camisa e por enquanto eu tô aqui sequinha, só vendo o pessoal suando a camisa e o Emerson trabalhando demais aqui. Mas ele já me falou, não, eu quero que você pedale também. Como que você trabalha assim com quem é iniciante, no meu caso aqui? Então, toda vez que chega um aluno novo, iniciante na sala, né, a gente procura estar fazendo uma breve entrevista nele, né, sabendo se está parado, se pratica atividade física. E o aluno ele pode chegar, ele faz a aula no ritmo dele, ele não precisa querer acompanhar, até porque como é uma turma bastante heterogênea, né, tem vários níveis de condicionamento, tem aluno mais antigo, né, que tem um condicionamento físico melhor, tem um aluno iniciante, então é uma aula que o aluno respeita o limite dele. Muito importante observar isso, né? Porque aqui são atividades físicas que podem provocar lesões, alguma outra coisa assim. Então, vocês estão lidando com saúde, né? Isso. Justamente o spin, o bike indoor, né? Cycling indoor, é uma aula que a gente monitora a frequência cardíaca para ver se o aluno está na intensidade alvo, para ver se ele, né, está muito cansado, se diminui a intensidade dele. Bom, antes de vir para cá, né, eu já quero dizer que sedentário eu não sou. Eu faço algumas atividades físicas, já fiz exames, então eu estou liberada para fazer qualquer exercício aqui, tá? Beleza. Vamos pedalar? Vamos fazer uns 10 minutinhos aí? Vamos. Tá todo mundo querendo que eu faça aqui, então vamos. Vamos fazer o ajuste, né? Depois que você estiver sentado, você vai ter a noção, né? Tá. Como você está iniciando a atividade, eu quero que você gire de um modo que você não se sinta muito cansado. Tenta pedalar em pé, girar em pé. E aí toda vez que você for girar, se você quer acrescentar um pouquinho de carga, pode segurar aqui. E aí, fácil ou difícil? Tá fácil. Fácil pra quem tá de fora. Vamos alternar a posição. Prepara. Ajusta a resistência. 3, 2, 1. Coloque em pé. Subiu. Girou. Isso. Tô liberada, né? Tá tranquilo, não morri, tô aqui ainda. Só o coração tá tudo. Como é que a gente vai parando devagarinho? Você vai diminuindo a velocidade, vai parando. Você nunca pode parar a atividade de uma vez, né? Você nunca pode dar aquela acelerada brusca, repentina. Então você tem que ir parando lentamente até voltar à sua, né, frequência normal. Beleza? Meninas, obrigado pela presença de vocês, valeu pelo tempo. Interessante também lembrar que a profissão do educador físico foi regulamentada em 1998, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? O que significa isso para vocês? Porque já que foi criado o Conselho Federal e os conselhos regionais para dar apoio para o profissional. Isso, então, como tem pouco tempo foi regularizado tudo, a gente está lutando, né? A classe está se unindo agora, né? A gente está no momento aí, surgiu o sindicato também,
está unindo aí para valorização da classe, né, para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho brilhante aí, que é proporcionando aí, né, qualidade de vida, saúde, né, bem-estar aí, né, para a população. Então tá, bom, a gente vai ficar por aqui com o nosso quadro Meu Trabalho. Foi muito bacana acompanhar a rotina desse profissional. Não é fácil, eu até tentei interagir um pouco, mas, gente, é muito complicado. Você tem que ter uma bagagem, tem que ter, né, toda essa experiência para lidar com o público. Não é só carisma e simpatia, não. Tem que ter muito aprendizado. Então, Emerson, parabéns, tudo de bom e obrigada, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Giannini. Parabéns a esses profissionais. Faça parte você também do Trabalho Legal. Envie sugestões de reportagens para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2412. E para saber mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Tchau!